É, hora do Mão A. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é a Mordomo Boneca do Rei dos Demônios, e espero que aproveitem. O mundo é dividido em várias partes. Terra-média, habitada por dragões, humanos e muitas outras raças, o mundo demoníaco, onde demônios e monstros viviam, e o mundo espiritual, onde os mortos residem. O mundo espiritual é um lugar onde as almas permanecem por algum tempo após a morte, e ela era uma residente desse mundo. Mas lá não existe algo como um residente. Ela inventou isso, porque não vai mudar. A civilização estava apenas emergindo, e ela se tornou sua primeira vítima na história da humanidade, apesar de ser difícil dizer a quem aquele sacrifício pertencia. Alguns diziam que pertencia ao céu, mas os deuses não aceitariam esse sacrifício. O sacrifício também nem mesmo era para os dragões, já que eles ainda não tinham feito contato com as pessoas naquele momento. Então, talvez sua morte apenas não tivesse nenhum sentido ou significado. Por essa razão, ela não queria reencarnar. Ela não quer ressurgir como um humano novamente, mas algo aconteceu que ela não esperava. De repente, ela ouviu um grito alto. Funcionou. O experimento foi um sucesso, ao mesmo tempo que ela sentia algo pressionando seu peito. Seu corpo parecia muito pesado, com a garota ficando surpresa de repente ao perceber que tinha um corpo. Ela começou a olhar ao redor de seu corpo e do lugar onde estava, tentando entender o que estava acontecendo. Pessoas com roupas antigas começaram a perguntar se algo estava incomodando a boneca. Houve uma estranha pausa, o que causou uma enxurrada de emoções confusas entre as pessoas. Elas começaram a gritar desesperadas porque ela não estava falando, e o que fizeram de errado. Então, a garota repetiu, a boneca, ainda confusa e sem entender a situação. Ela não entendia o que estava acontecendo, e o que essas pessoas queriam dizer com essa palavra. Todos ficaram encantados quando a garota falou, e em seguida, explicaram a ela que agora ela é uma boneca imortal e poderosa. O corpo foi criado pelos trabalhadores da Torre dos Magos, que deram suas vidas a este trabalho. Mas como é impossível criar uma alma, eles tiveram que invocar uma que já existia e colocá-la nesse corpo, explica um mago vestido com um manto. Ele então continuou a falar, dizendo que agora a garota poderia destruir até mesmo dragões, mas apenas depois que o experimento de transferência de habilidades fosse concluído. Ela olhou em todas as direções para observar o ambiente, dando a si mesma um pequeno momento para pensar. A garota viu imagens cruéis de pessoas sentadas em uma jaula e amarradas por coleiras, com muitos ferimentos e sangue em seus corpos. Um dos líderes dos magos começou a tranquilizar a garota, dizendo que ela agora não era humana, e portanto, não sentiria dor. Ele continuou a falar, dizendo que a alma dela possui um possível poder espiritual, então ela não tem medo de choques, e seu corpo é igualmente forte, o que apenas deixou a garota indignada. Ela ficou indignada, dizendo que eles querem usar ela como uma cobaia, mas logo lhe é dito que ela nem mesmo tem a escolha de recusar. Um enorme fluxo de magia se manifesta ao redor da garota, o que surpreende e assusta os magos, já que eles não tinham dado magia a ela ainda. De repente, um dragão apareceu ao lado da garota. Um enorme dragão bestial com olhos brilhantes, chocando a todos. A garota apenas se certificou de que os magos não tinham mentido, e ela realmente tinha um corpo forte que poderia suportar aquele enorme fluxo de magia. O mago-chefe começou a ordenar a todos para matar ela e o dragão, já que eram muito perigosos. A garota tocou o dragão com a palma de sua mão, e com um sorriso no rosto, ordenou que ele destruísse todos, pensando consigo mesma que essa era a razão pela qual ela não queria renascer. Um dragão muito maligno e formidável inspira terror nos olhos de cada um dos magos. Ele abriu sua mandíbula e começou a cuspir fogo, simplesmente queimando tudo em seu caminho. Vários dias se passaram, e a garota se senta nas ruínas da torre destruída, feliz por ter destruído toda a torre, mas ao mesmo tempo, sem entender o que fazer a seguir. A garota está em um estado de reflexão. Ela pode ir para qualquer lugar, mas não vê nenhuma opção possível, o que a faz hesitar com a incerteza. Ela odeia a ideia de viver entre pessoas, e é improvável que aceitem uma boneca que não envelhece ou se machuca. Ela quer sinceramente retornar ao mundo espiritual, mas não importa o quanto você destrua o corpo dessa boneca, sua morte não pode ser alcançada, e o mundo espiritual está fechado para ela. De repente, a garota nota uma criatura se aproximando dela, perguntando se ela é um ser humano. Acontece que ele era o governante do reino dos demônios, o rei demônio Cardel, um rapaz alto de cabelos longos. A garota perguntou se o nome de seu avô era Chester, o que o senhor demônio respondeu que esse era o nome de seu bisavô, perguntando como ela sabia disso. Ela começou a dizer que ele se gabava muito de seus netos no mundo espiritual, então ela se lembrava bem dele, um homem estranho que se chamava de Velho. Cardel pergunta quem era ela, e descobre que ela era uma residente do mundo espiritual que foi invocada à força, ou melhor, como objeto de pesquisa.
O rapaz também notou os redemoinhos de magia ao redor dela, dizendo que ela parecia bastante forte, com ela dizendo tão forte que nem mesmo podia morrer. Ela quer morrer, mas não consegue. Mas Cardell logo mudou de assunto, dizendo que ele tinha um filho e gostaria de ver a garota como sua criada, o que ela recusa imediatamente. Após isso, o Senhor Demônio continuou a falar. Ele explica como os demônios nascem com um de 3 poderes: absorção, sedução ou destruição. Ele diz que seu filho possui justamente o poder da destruição, um poder que nenhum dos reis anteriores tinha. A garota pensou que ele estava apenas se gabando de seu filho, mas de repente ela ouviu as palavras que tanto ansiava. Quando o filho do Senhor Demônio se tornar o rei dos demônios, poderá dar a ela a morte que ela tanto deseja, mas com a condição de que agora ela seja sua mordoma. Ela começou a recusar, dizendo que viveu no mundo espiritual por muito tempo e não sabe o que mordomos e criadas fazem, e também não sabe ler e escrever. Ela recebeu como resposta que um assistente ajudaria com os documentos, então sua única tarefa era proteger o filho do bispo e manter a disciplina no castelo. Com isso ela decide concordar, já que tudo o que ela quer agora é voltar ao mundo dos espíritos. A garota descobriu que o nome de seu filho é Júlia, com ela realmente gostando desse nome. Mas de repente, ela sente um poder mágico, provavelmente a magia de deslocamento, e logo se encontrou em um castelo demoníaco. Agora ela seria a criada de Júlia. Perguntaram à garota sobre sua raça, e ela respondeu que era uma boneca, apenas uma boneca, e no fim, foi assim que ela foi registrada. Depois disso, lhe perguntaram seu nome, o que a deixou meio confusa e constrangida, já que ela não tem um nome pois há muito tempo que esqueceu seu nome humano. Depois disso, lhe pediram para ir até o Sr. Julia. O cara de óculos diz que é proibido falar sobre despertar na presença de um jovem cavalheiro, já que a próxima etapa ainda não ocorreu em 200 anos. Todos os demônios passam pelo despertar 3 vezes. O primeiro ocorre na infância, a transição para uma criança, o segundo leva à idade adulta enquanto o terceiro melhora as habilidades físicas. O garoto disse que normalmente, cada uma dessas etapas levam 100 anos, mas com os poderes dos demônios, isso pode ser adiado. Ele também diz que é importante memorizar os nomes do servo e empregada principais, o irmão e irmã, Leon e Léo, que devem ser bem controlados. Ele deve ser tratado como jovem mestre, que agora tem 5 anos de idade. Ele tem uma babá, mas ela ainda precisa ficar perto dele. A mordoma encontra o jovem menino e se curva diante dele. O cara de óculos teve que deixar os dois sozinhos, já que tinha muito trabalho a fazer. Foi tudo muito rápido e inesperado para ela. A criada de Julian começou a pensar sobre como deveria se comportar com a criança. Ela vinha observando o garoto para garantir que ele não chorasse, quando notou uma folha em seu cabelo e estendeu sua mão para pegá-la. O menino reagiu de forma muito agressiva, mordendo sua mão como um cão, e quando ela lhe afastou de sua mão, ele disse para ela não tocá-lo, ordenando que ela o soltasse. Então a criada o soltou, mas ele caiu no chão. O menino começou a gritar que ela poderia ter lhe tratado com mais delicadeza. E a criada, fazendo como ele pediu, o pegou nos braços e o colocou gentilmente no chão, o que causou ainda mais raiva por parte do mestre. A criada tocou as bochechas do menino e começou a apertá-la. Mas ele ficou ainda mais irritado e começou a gritar do fundo de seus pulmões, e um poderoso campo se formou ao redor dele. De repente, o menino arrancou a cabeça da garota. Ele começou a reclamar, perguntando por que ela ainda não tinha morrido, o que a criada respondeu que ela era uma boneca, então não podia morrer. Depois ela o abraçou apertado, o chamando de bom menino. A garota lembra que o mestre poderia cortar sua cabeça, mas é muito difícil resistir à tentação de apertar suas bochechas. De repente, os servos começam a correr, e começam a gritar em assombro perguntando quem é essa garota, e como ela ousava levantar a cabeça na frente do jovem mestre. A garota, que se revelou ser a babá, apenas ficou mais preocupada e começou a perguntar quem a convidou, e por que ela só estava ouvindo sobre isso agora. A babá começou a chamar a segurança, e um verdadeiro alvoroço começou. Todos cercaram a criada, querendo atacá-la. A criada lembrou que suas funções também incluíam manter a disciplina e a ordem no castelo, então ela começou a usar suas habilidades para isso, assustando os demônios. Todos foram interrompidos de repente por um cara de óculos, e ele disse que agora ela controla as pessoas dentro do castelo. Ele explicou a babá que agora eles tinham uma governanta, que era essa menina, começando a implorar a criada para não usar seus poderes à noite. O homem de óculos decidiu sair, dizendo que também precisava avisar aos outros sobre a nova criada o mais rápido possível, para que não ocorressem mais incidentes. A babá voltou a si e começou a pedir desculpas à criada, que também se curvou educadamente, mostrando que estava tudo bem. O menino começou a olhar para os monstros invocados pela sua criada. Ele perguntou se a menina era uma necromante, o que ela respondeu que não, pois não eram cadáveres.
A governanta permitiu que o menino tocasse nessas criaturas, e ele sentiu o quão frias elas eram. A menina explicou que elas eram toquebes, e o menino ficou encantado com esses monstros fofos. A criada não resistiu e estendeu a mão para acariciar o querido mestre, mas a babá interveio. Ela começou a insistir que era hora de ir para o castelo, já sendo a hora da soneca. Mas o menino disse para ela soltar a mão da criada, e como ela não pôde resistir às palavras do jovem Júlia, ela soltou. A criada não aguentou e pegou novamente nas bochechas do jovem menino, o que o deixou ainda mais irritado. O jovem mestre ficou tão irritado que cortou a mão da criada. Depois a menina colocou a mão de volta, mas ficou torta, então ela teve que pedir para cortarem sua mão de novo. 2 semanas se passaram, e durante esse tempo, a governanta conseguiu reduzir os ataques de raiva do mestre de 5 vezes por dia para apenas 1 ou 2. O menino pergunta o nome da menina, e quando ela responde que não tinha um, ele começa a pensar que ela está mentindo, o que deixa o jovem mestre ainda mais irritado. O menino pergunta se Henry não lhe deu um nome, sendo informado que o Senhor dos Demônios não era o pai da menina, então, não tinha por que ele lhe dar um nome. Em seguida, o menino pergunta o que aconteceu com os pais dela, e fica sabendo que eles já estiveram presentes há muito tempo, mas agora já se foram. O jovem mestre pergunta se ele pode lhe dar um nome, ao qual recebe uma resposta positiva. Ele compara os olhos dela com um peridoto, então, ele decide chamar ela de Peri, falando como os olhos dela são de um verde claro, como uma gema preciosa. A menina responde que ainda não se viu no espelho, então, o mestre decide levá-la consigo. O menino a pega pela mão e a leva em um ritmo acelerado, constantemente lhe instigando. O jovem mestre a leva para seu quarto, e lá tira algumas gemas e coloca uma pulseira no pulso dela, pedindo que ela se olhe no espelho, interrompendo seu almoço para isso. A menina vai até o espelho e começa a se observar, examinando seu cabelo, pele e olhos, e então concorda que ela e o peridoto são como 2 ervilhas numa vagem. O jovem mestre olha para trás modestamente, dizendo pegue, mas a jovem apenas responde que não precisa. O menino fica muito irritado com essa resposta. Ele não está acostumado a receber um não como resposta, e diz furioso que se te oferecem algo, é para aceitar. A menina finalmente concorda, e o mestre continua explicando como ela pode simplesmente dar para outra pessoa se não gostar. Peri pergunta se deveria devolver para ele, e se ele quer de volta, começando a tirar a pulseira. Mas o garoto disse várias vezes para ela não tirar, liberando sua energia mágica e cortando o braço da menina. O poder mágico fez as paredes tremerem e as telhas racharem. Mas a menina não sentiu um pingo de emoção. A garota disse que era bastante problemático lidar com as consequências da agressão de seu mestre, e o menino perguntou se ela lhe obedeceria se ele simplesmente falasse. Sem hesitar, Peri disse que obedeceria. Mas então, o jovem mestre perguntou por que ela não obedece quando ele diz para não lhe tocar. A menina de cabelos brancos sorriu e disse gentilmente que era porque o jovem mestre é muito agradável. O menino respondeu que todos ao seu redor diziam que ele era feio, mas a garota foi firme e insistiu. Ela disse que era impossível, já que era a primeira vez que ela via uma criança tão fofa. Isso confundiu o jovem mestre, que raramente ouvia palavras tão gentis de alguém, se perguntando o que tinha de tão bom nisso. A menina disse que ele era tão doce que ela queria estar sempre com ele e sempre protegê-lo. Mas então, o jovem respondeu que mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai morrer. A garota então diz que não vai morrer, fazendo o menino se assustar. Ela continua, dizendo que não importa o que seu senhor faça, ela não vai morrer. De repente a menina pegou a bochecha dele com uma mão gentil, olhando em seus olhos com um olhar puro. O jovem perguntou de novo se Peri estará sempre por perto, e ela respondeu que sim. Com isso, o menino respondeu que se fosse mentira, ela já deveria saber que ele iria lhe matar. A menina notou como ele estava lhe dando uma forma de morrer, pensando que se ela desaparecer depois que ele se tornar rei, ele poderá lhe matar. Assim, a menina pensou e olhou para o menino serenamente, até responder com um, como o senhor desejar. A menina começou a chamar o menino, que depois de um momento de silêncio, decidiu quebrar aquela pausa, perguntando se ele se molhou. Não, disse o garoto furioso. A menina gentilmente perguntou se ele tinha feito uma baguncinha lá atrás, o que deixou o menino ainda mais irritado, e ele grita perguntando se ela lhe via como uma criança, o que ela calmamente respondeu que ele era uma criança. Em outra cena, a menina vai até a porta, e encontra a babá, que lhe disse que o café da manhã com o rei demônio estava pronto, e como Julian ainda estava dormindo. Peri imediatamente percebeu o que fazer, ela foi até o berço, pegou o menino e o jogou pro ar, o pegando de novo. O menino disse que ela era estúpida, e a menina apenas disse que seu nome era Peri porque ele mesmo lhe deu esse nome, o que deixou Julian ainda mais irritado. Ele começou a gritar que não tinha problemas de memória, e quando a babá trouxe água para se lavar, Peri usou para lavar o menino, enquanto ele gritava que a odiava.
Perry pensou que com o garoto ficando irritado tão frequentemente, não estava longe de desmaiar por conta da alta pressão sanguínea. Então, ela pediu que ele não elevasse mais sua voz por mais que 5 vezes por dia. A babá começou a pedir ao jovem senhor para se arrumar, pois tudo já estava pronto. Ele se levantou e começou a abotoar sua camisa. Perry decidiu ajudá-lo, pelo que ele lutou com suas mãos, mas mesmo com as mãos cortadas, ela abotoou os botões e preparou o menino para o café da manhã. A menina pediu a ele que passasse pelo estágio do despertar mais rápido, para que ela não tivesse mais que fazer isso, o que causou uma onda de emoções na babá, já que é proibido falar sobre o despertar. Falar sobre isso deixou o menino chateado, notando que ele passasse pelo despertar, Perry não o tocaria mais. Perry logo notou como a babá chorou. Ela nunca teria pensado que esse dia chegaria. Ela está simplesmente encantada porque o jovem senhor abriu seu coração para alguém. Ela já é sua 7ª babá, e o jovem senhor não gostava quando demônios tocam nele, o que Perry disse que ela não era um demônio. A babá se perguntou se ela era humana, mas descobriu que era uma boneca. O menino usou magia de raio nela para ver se ela morreria, mas o resultado foi o mesmo. A menina estava cansada de explicar que ela não morria, mas pedia para ele não estragar suas roupas. Ultimamente, Julia não rejeitava seu toque, mas atacava sempre que tinha chance, e toda vez que ela não morria, ele dizia como era estranho, enquanto ela o lembrava de que ela era uma boneca. Perry pediu para Julia se sentar em uma cadeira e começou a pentear seu cabelo. Mais tarde, a babá se aproximou deles e agradeceu sinceramente a Perry, dizendo que com a aparição dela, ela agora podia respirar aliviada. A menina pegou o jovem mestre nos braços, o carregando em uma pose vergonhosa para um menino. Ela perguntou se deveria soltá-lo, ao que ele se lembrou de um momento do passado recente em que ela o soltou no chão de forma dolorosa. A babá disse que estava errado carregar uma criança daquela maneira, e apontou para a forma correta de carregar um menino. Perry pegou o jovem mestre assim como a babá mostrou para ela. Podia parecer ridículo, mas é o correto. A única coisa é que agora as 2 mãos estão ocupadas e não é muito conveniente. A babá esclareceu que Julia não deveria ser segurado da forma que Perry fez, especialmente na frente de seus amigos, o que surpreendeu a menina. Ela se perguntou como seus amigos ainda não tinham virado cadáveres, e o menino disse que tinha amigos, mas para dizer a verdade, ele não gostava deles. Se descobriu mais tarde que eles não eram agradáveis para passar o tempo, já que nunca ajudaram Julia. A única coisa que ele fez foi ajudar eles, mas depois disso começaram a chamá-lo de diferente. Perry respondeu que isso é chamado de um idiota estúpido, então ele é um tolo que dá tudo aos outros e não recebe nada em troca. O menino ficou irritado com suas palavras, mas então a babá começou a acalmá-lo, dizendo que ela nunca tinha visto um menino mais inteligente que ela. Depois, o Julian está comendo uma comida deliciosa na companhia de Perry, quando de repente, a babá o notou e começou a resmungar que ele não deveria comer com as mãos. A menina fez Julian provar um pouco de brócolis, mas isso fez ele fazer uma careta e gritar indignado, perguntando se ela queria morrer e jogando o brócolis no chão. Perry perguntou ao jovem mestre se ele quer se tornar um idiota, o que ele olhou para ela confuso, até ela explicar que se ele se recusasse a comer de tudo, sua saúde e mente piorariam muito. Ele se virou, olhou para o brócolis e disse que Perry estava mentindo, e pergunta como a saúde e a mente poderiam estar conectadas. A menina respondeu que o cérebro também se deteriora quando ficamos mal. A babá logo apoiou esse diálogo, dizendo que agora que o jovem senhor tinha jogado o brócolis no chão, ele estava no caminho da estupidez, com o menino gritando para pegar o brócolis imediatamente. Julian começou a comer brócolis e ouviu Perry dizer que hoje ele era mais inteligente, mas amanhã seria o mesmo se ele não comesse tudo o que lhe fosse dado. O jovem senhor disse que comeria brócolis amanhã, o que Perry disse que era uma boa escolha e deu um tapinha na cabeça dele, deixando o menino irritado. Depois, ele foi escrever uma carta. O menino começou a escrever uma carta, e nela escreveu que ia lhe matar, e continuou escrevendo mais. Ele também perguntou a Perry de como era chamado quando as pernas e os braços estão separados, e depois que recebeu a resposta, escreveu, arrancar os membros. A babá viu a carta e começou a dizer que não permitiria que ele usasse aquelas palavras. Ela soube que o menino queria enviar uma carta para Léo, e começou a dizer que amigos não deveriam enviar essas coisas, o que Julian apenas negou, porque ele não era seu amigo. Perry olhou para a carta e expressou sua opinião sobre como escrever melhores ameaças para o falso amigo, o que irritou ainda mais a babá. No final, Perry realmente ensinou ao jovem mestre como escrever uma carta, o ajudando a corrigir alguns erros, o que deixou a babá desesperada. Ela disse a Perry que Sr. Left era o filho de um duque, então ela tinha que impedir Julian, já que ele estava provocando um conflito. Perry pergunta se o Sr. Left está despertado, ao que Julian responde que ele estava totalmente despertado há 100 anos, pois ele é um adulto agora. A babá está muito preocupada que o filho do duque possa querer matar o jovem mestre. Para piorar seus temores, Perry sugere matar o filho do duque primeiro.
A babá responde que Perry parece ter uma má compreensão da estrutura do mundo dos demônios. A posição de rei é herdada, mas se um demônio mais forte for encontrado e matar o rei atual, ele tomará seu trono. Essa é a razão pela qual o jovem mestre, que ainda não despertou, se tornou alvo de demônios de alta patente, querendo se livrar dele enquanto ele ainda é fraco. Portanto, a babá diz que é natural que Henry proteja seu filho e o tenha provido com uma serva tão forte. Mas agora, o duque poderá atacar. A babá tenta explicar que se eles tiverem tempo de alcançar a carta, mas ela é apenas ignorada, enquanto Perry se vira para o menino e diz que sempre estaria lá para ele. Julian diz que ele é muito forte e está pronto para despedaçar o Sr. Left, mas permitirá que Perry o ajude. Naquele momento, o Senhor dos Demônios olhou para a carta que seu filho escreveu, já que ele não tinha escrito cartas por muito tempo. Ele não esperava que a carta fosse uma ameaça, quando um dos servos disse que Perry ajudou o menino a escrever ela. Mas então, o senhor decidiu enviá-la como estava, sem mudar nada. Isso pode ser uma desculpa para o duque agir preocupado no castelo, mas o Senhor dos Demônios apenas recusa, dizendo que uma pequena briga entre crianças pode ajudá-lo a ficar mais forte. O bispo começa a pensar em qual país e pessoas são moderadamente perigosos. No reino de Sodin, dizem que eles desenvolveram habilidades para combater demônios, além de possuir exércitos fortes e suas fronteiras estarem em contato com o mundo dos demônios. O Senhor dos Demônios ordenou ao seu subordinado para começar uma guerra com eles, mas como as tropas não serão enviadas sem uma razão necessária, é preciso garantir que o reino comece a guerra primeiro. Já que eles são bons em combater demônios, o bispo supõe que eles têm algum veneno. Ele ordenou que o conseguissem, pois é o suficiente espalhá-lo nas terras do duque e destruir cerca de 1/3 da população. Do outro lado, a babá mostra a Perry uma lista de jogos que Julian pode jogar, como esconde-esconde ou o mesmo pega-pega, e ela está muito animada em ver o rosto de Julian alegre. O primeiro na lista de desejos era o jogo gira e vira, e a menina pega o jovem mestre e começa a girá-lo de um lado para o outro, de um jeito que o menino quase vomitou. A babá começou a gritar com a menina, perguntando o que ela estava fazendo, e depois, explicou a ela o que deveria fazer no lugar. Perry lembrou de como ela já tinha feito isso antes quando ela pegou o menino da cama. Ela pegou Julian em seus braços e o jogou para o alto, e o pegou, atraindo mais indignação da babá. A babá então sugeriu que os dois brincassem de pega-pega, dizendo a Julian que concordaria em mimá-lo com biscoitos de chocolate, que ela costumava usar para suborná-lo. Perry estaria com o pega, mas ela imediatamente pegou o menino assim que o jogo começou. A babá teve que explicar tudo de novo para ela, dizendo como você precisa se adaptar ao ritmo da criança e não ir com tudo. Mas os jogos para crianças eram muito chatos para a boneca, então, a babá oferece a última opção, esconde-esconde. O resultado do jogo de pedra, papel e tesoura decidiu que Julian estaria liderando. Ele contou até 50, e rapidamente encontrou sua babá, que não estava se escondendo tão bem. Juntos eles começaram a procurar por Perry. Perry foi encontrado em uma tumba rasa, e a babá desmaiou de nojo. A babá repreendeu severamente a criada quando acordou, e também lhe deu livros sobre paternidade e outras informações gerais que uma garota precisa saber sobre demônios. O jovem Julian tem dificuldade para adormecer, então, a criada oferece para cantar uma canção de ninar para ele, quando o menino declara de repente que quer dormir agora, e depois de apenas alguns minutos, a garota ouve o silêncio completo. Perry decide ler os livros sobre paternidade que sua babá lhe deu, quando o jovem mestre de repente acorda, dizendo que não quer mais dormir. A garota oferece para ler um livro para ele, e seus olhos se voltam para um livro com o título Aventura de uma Princesa, e uma noite que começa toda noite. Ela fica curiosa com isso, então abriu e começou a ler. É uma história sobre uma bela princesa que foi atacada pelo príncipe que a amava. Tarde da noite, o cavaleiro entrou no quarto onde a princesa estava dormindo, ele a beijou, e então, Perry percebeu que aquele tipo de história claramente não era destinado para uma criança, parando de ler subitamente, e dizendo que respeitaria o jovem mestre depois que acordou. Perry se aproximou de sua babá com indignação, perguntando por que ela lhe deu aquela história. Ela respondeu que se ela queria conhecer melhor os demônios, deveria saber disso, dizendo que era um dos livros mais vendidos no mundo dos demônios. O menino notou o livro de relance, dizendo que Perry tinha começado a ler para ele ontem, mas que parou de repente. Após estas palavras, a babá ficou entorpecida, e 1 minuto depois ela pega os livros de Perry, como ela tinha pedido. Perry levanta o menino da cama, já sendo a hora dele se levantar. Parece que ele já até se acostumou com ela lhe jogando para cima e o pegando nos braços, porque ele não está mais irritado. O menino de repente pergunta o que ele precisa fazer para se tornar um adulto, ao que Perry responde que ela não sabe. O menino contesta, ela deveria saber, afinal, ela era um adulto. A garota pensa em como ela morreu como um ser humano ainda na infância, e como no mundo dos espíritos, não existia idade.
Ela vive como uma boneca há apenas 2 meses, então, ela pensa cuidadosamente e responde, não senhor, eu tenho apenas 2 meses de idade. Com isso, Julian pergunta por que ela não quis ler aquele livro para ele, e Perry apenas responde que mesmo quando ele se tornar um adulto, não vai querer que uma garota leia um livro desses para ele. O menino está triste porque todos os seus amigos cresceram e não vêm mais brincar com ele, já que sentem vergonha dele. Perry o tranquiliza, dizendo a seu senhor que ele não precisa ter vergonha de ser uma criança, dizendo que eles simplesmente não são amigos de verdade. Com isso o menino pergunta, tentando entender esta questão, e se os amigos não de verdade, o que a garota confirma e diz que esse tipo de amigo desaparece em momentos difíceis, como agora. O menino fica muito preocupado por não ter amigos, e como conselho, Perry diz que ele precisa ser um pouco mais gentil, e não matar sem motivo, pois então ele terá amigos. O menino cita Left como um exemplo, dizendo que ele tem amigos. A resposta de Perry é que ele tem um lado bom, e depois disso, o jovem mestre lhe pergunta que tipo de bons lados ele tem, e a garota não para de pensar como ele é fofo. Depois, o jovem mestre pergunta a babá onde Perry está, ao que a babá responde que ela foi chamada pelo mordomo Henry. A babá diz que hoje ela ficará com ele e o entreterá, mas o menino diz que isso não era necessário. De repente, o menino pergunta à sua babá se ele é fofo, e ela responde com um claro jovem mestre, você é muito forte e fofo. E então, ele faz uma pergunta de volta, perguntando se seria fofo mesmo se cortasse sua cabeça, chocando a babá. O menino pensa que Perry é estranha. Na primeira vez que se encontraram, eles nem sequer conversaram direito e ele arrancou a cabeça dela, gritou, lançou sua raiva sobre ela, arrancou seus braços e pernas, mas ela permaneceu calma e tratou isso como um pequeno incômodo. O jovem mestre pede a babá para contar mais sobre Perry, mas babá começa a mentir dizendo que não sabe de nada. Mas então o menino percebe suas mentiras e a ameaça. Ela fica muito assustada e decide dar todas as informações. A babá diz que Perry é uma boneca criada por magos, então ela é diferente, apesar de não saber bem o porquê, e notando que ela veio para cá depois de assinar algum tipo de contrato com o Rei Demônio. Depois disso, a babá perguntou se o jovem mestre suspeitava de alguma coisa dela. O menino não sabe quando ela o deixará, mas definitivamente não quer que isso aconteça. Mas às vezes ele nota um olhar tão vazio nos olhos de Perry, como se ela estivesse pronta para partir a qualquer momento. Julian gostaria de ajudá-la em vez de Cardell, pois talvez assim ela fique com ele. Ele pensa que se ela gostasse que ele fosse legal, então, ele seria legal, e se ela dissesse para começar sendo gentil, então ele começaria. Com isso ele pede à enfermeira para não contar à criada sobre o dia de hoje. Perry entra no quarto, mas assim que vê o Julian sorridente, ela imediatamente sente um arrepio. Era uma visão incrivelmente doce, embora estranha. Ela decidiu que o menino estava doente, então ela o pegou nos braços e o levou até Henry. Aquele Julian doce e alegre também chocou Henry, ao ponto de ele sair pela porta para chamar os demônios, enquanto um assassino surge no escritório. O Senhor dos Demônios logo depois entrou na sala, vendo os assassinos e os vestígios da batalha. Ele os observou cuidadosamente e disse que ainda eram assassinos muito inexperientes. Então, ele encontrou veneno em um deles, ordenando que todos os sobreviventes fossem colocados no calabouço e que se livrassem dos mortos. O menino pede a Perry para abraçá-lo, mas ela responde que está suja, e ainda pode ter veneno nela, quando Julian diz que não está em perigo. Então, ele pula em seus braços para um grande abraço. O rei e seus servos dizem que talvez o menino esteja com falta de uma mãe, mas Julian apenas responde que não via Perry como sua mãe, e após uma breve pausa, ele diz a todos que ela é dele, o que a garota responde que ela pertence apenas a si mesma. Cardell disse ao menino que ele não deveria se ofender, pois já que ela era sua serva, então ela já pertencia a ele de todo modo. Isso realmente irritou a garota, já que era tão fácil decidir tudo por ela. Um cara de óculos leva Perry até os assassinos para interrogá-los, o que está em sua lista de deveres, já que eles atacaram e tentaram matar o jovem. A garota foi avisada que deveria usar uma máscara, mas por causa do corpo de boneca, ela não se importa com o cheiro ou com a visão de sangue. Henry leva a garota até os prisioneiros e pede que ela teste suas habilidades de tortura neles. Perry pergunta ao menino se ele acredita na existência de almas, após o que ela usa magia para convocar os espíritos certos e os direciona aos prisioneiros. Eles gritam e imploram por misericórdia, embora elas sejam as almas de pessoas que morreram por suas próprias mãos. Perry promete aos prisioneiros que eles não conseguirão morrer hoje, e ela fará com que se arrependam de atacar o Sr. Julian. O jovem mestre acorda e vê Perry entrando. Ele imediatamente descobre onde ela estava. Acontece que ela estava em um calabouço para punir os malfeitores. A garota diz a Julian que ele pode se trocar e ir tomar café da manhã, e ela vai se trocar, com o que ele não concorda, dizendo que esperará até que ela se troque. A garota está desfrutando de um momento de solidão, imersa em seus pensamentos.
Ela percebe que não deveria se aproximar muito de Julia, pois ela irá para o mundo dos espíritos quando ele crescer. Mas de repente, um homem loiro a pega pelo ombro, dizendo que queria conhecer ela há muito tempo. O cara disse que a conhecia e gostaria de chamá-la pelo nome, começando a perguntar sobre seus sentimentos em relação a ele. Uma bela garota se aproxima dela, dizendo que está pronta para lhe dar prazer de sua maneira favorita, não hesitando em confessar sua simpatia por Perry. Mas sem cerimônia a criada pegou ambos pelo pescoço e os levantou acima do chão, começando a estrangulá-los, quando de repente, Henry entra na sala e pede para soltar os dois demônios. Ela pergunta a ele quem são essas duas pessoas, ao que Henry responde que são a empregada e o servo que ele mencionou anteriormente, Leia e Leon. Suas principais ocupações era lidar com invasores, e então resta a questão, onde eles estavam quando os assassinos invadiram o castelo. Mas o mordomo de Henry reconheceu que o que esses dois estão fazendo agora é muito mais importante. Leia começou a elogiar como Perry é maravilhosa, mas Leon estava pensando em experimentar uma nova comida. Perry pegou a carta e percebeu que vinha do Duque Zerk. Ela se pergunta se esse duque está mirando no jovem mestre, embora ela perceba que ele não tem tempo para isso agora, já que seu povo está morrendo. A carta parece mais como se o duque estivesse tentando intimidar o jovem mestre, já que ele não consegue matá-lo. Zerk nem mesmo tem a coragem de desafiá-lo diretamente, então faz coisas baixas, contratando assassinos para atacar pelas costas. A partir daquele momento, Léo e Leon são responsáveis pela segurança do jovem mestre. Perry logo os nomeia, perguntando a Henry se ele permitia, o que ele responde que não se importa, e que enquanto Perry estiver por perto, eles não são necessários. Perry trouxe os dois para Julia, dizendo que agora eles ficariam com eles. Mas o menino só ficou irritado, dizendo que queria que eles desaparecessem de sua vista agora. A garota pergunta se Julia está com fome, o que ele responde que não, quando é imediatamente interrompido pela babá, que diz que ele está mentindo e que podia ouvir seu estômago roncar claramente, deixando o jovem mestre envergonhado. Perry diz que seria uma boa ideia escrever outra carta antes de comer, já que se descobriu que os assassinos foram enviados pelo Duque Left. Julian terminou a carta, e os outros disseram que seria necessário esconder o fato que o jovem foi atacado, mas Perry decidiu que seria melhor escrever a carta, para deixá-lo supor o que estava acontecendo. Perry pensou em como todos os demônios passam por um despertar de 3 etapas, e como Julian ainda não havia chegado à segunda etapa, significa que um grande poder está concentrado nele. Só que agora ele está em perigo, e pelo que ele sabe, muito provavelmente os poderes de Cardell são muito grandes. Perry pediu a babá para esperar aqui, e depois contar tudo para Henry. Enquanto isso, eles enviariam a carta. Ela pediu ao menino que lhe prometesse que não usaria energia mágica até que ela dissesse para fazer isso, mesmo que estivessem à beira da morte, pedindo que ele confiasse nela. A garota e Leon se aproximaram deles, que já estava esperando por eles, e entregaram a ele a caixa. Ele pensou que era um presente para ele, mas não era. Perry apenas deixou ele segurá-la. Depois disso, a garota pediu a Leia para se esconder na sombra do jovem mestre e ir com eles na estrada. O filho do rei demônio foi levado para Left, que quando o viu, perguntou qual o propósito de sua visita, rindo do garoto por ainda ser uma criança, e perguntando quem está ao seu lado, imaginando se tratar de uma enfermeira. O menino estava prestes a ficar irritado quando Perry o pegou pelo ombro e o lembrou que ela tinha pedido a ele mais cedo, e após isso, ela disse sem emoções negativas, que ela era sua serva. Isso fez o Sr. Left começar a rir do fato que a mordoma estava arrastando por aí um demônio que nem sequer passou pela segunda etapa do despertar, imaginando que ele era um fardo e pelo rei demônio se importar tanto com ele. Depois disso ele mudou de assunto, dizendo que eles escreveram na carta que algo ruim aconteceu, e em resposta, ouviu de Perry que o menino tinha sido atacado, e que o cliente dos assassinos não pôde ser encontrado. Então, o jovem mestre veio pedir a ajuda de um velho amigo. Left ficou surpreso que Julian o chamava de velho amigo, ele pensou que não poderia ser, principalmente depois que o menino ameaçou arrancar seus membros. Mas então, seus olhos se voltaram para Leon, e ele perguntou quem era o homem loiro com a caixa. O loiro respondeu que ele era outro servo, o que fez Left rir ainda mais, já que eles tinham vindo aqui completamente desprotegidos. Perry acrescentou que eles tinham trazido um presente para o Sr. Left, já que parece que ele estava ofendido pela carta anterior, o que ele riu de novo, dizendo que queriam suborná-lo com um presente para fazê-lo esquecer tudo. Perry apenas disse que o presente poderia estragar em breve, então ele deveria usá-lo o mais rápido possível, já que ele com certeza gostaria. Left abriu seu presente, e ele não fazia ideia que eram aquelas bolas pretas. Perry respondeu que elas eram apenas uma parte dos presentes que tinham enviado no outro dia para o filho do rei demônio. E a propósito, mais da metade deles já tinha sido usada. Left ficou muito irritado, ele jogou a caixa no chão e ordenou aos guardas que agarrassem os 3. Perry pediu a Leon para trancar a porta, e assim ele fez. Agora, os guardas não podem entrar.
Perry deu ao menino um frasco para beber a mistura dentro, e então, permitiu que ele matasse quantas pessoas quisesse. Acontece que Perry encontrou uma poção interessante no laboratório. Henry sugeriu que esta poção especial é uma condensação de energia demoníaca e poder de absorção. É usada por demônios superiores para ganhar liberdade de poder. Julian bebeu essa poção e começou a destruir todos os demônios em seu caminho. Em pouco tempo ele matou todos eles, deixando apenas Left amarrado, e disse para levá-lo com eles. Eles pegaram seu corpo e foram para casa. Perry disse que é uma pena que o próprio Duque não estivesse lá, para que Julian pudesse ter despertado. Mas Leon expressou preocupação de como assim eles teriam sido destruídos em um segundo, o que Perry respondeu de que isso dificilmente seria possível, já que ela estava com eles. Eles chegaram ao castelo e a primeira pessoa que os encontrou foi Henry, que ficou simplesmente chocado com o que estava acontecendo. Ele começou a gritar que eles tinham enlouquecido, e quando viu o sangue no rosto de Julian, começou a chamar por um médico. Mas o menino o interrompeu, dizendo que não estava ferido, era o sangue de seus inimigos, e ele os tinha matado. Então eles mostraram a Henry seu troféu, Left amarrado. Perry diz que a poção foi muito útil e foi muito útil na batalha, o que chocou Henry. Ele diz que se houver efeitos colaterais, em vez de poder demoníaco, apenas seu poder de absorção pode permanecer. Mas Perry apenas recusa a chance, dizendo que o menino é forte, então não terá problemas com isso. Henry começou a ensinar Julian como ele não poderia beber tudo o que lhe era dado, o que ele respondeu que Perry que lhe deu a poção, então significava que era seguro beber, mostrando sua grande confiança em Perry. Ele acrescentou que usou uma pedra de supressão em Left e o deixou ser aprisionado. Depois que ele disse isso, Leon pegou Left e o levou embora. Henry perguntou o que estavam fazendo no castelo do Duque, para saber quais poderiam ser as consequências, ao que Perry respondeu nada de especial, apenas que o poder de todos os demônios do castelo foi absorvido pelo jovem mestre. De repente, o menino começou a tossir, e todos prestaram atenção e viram o menino caindo e perdendo a consciência. Perry pegou Julian em seus braços, muito preocupada com ele, chamando o menino para ele acordar, quando de repente, uma mágica muito forte foi sentida, e Henry interceptou o menino e rapidamente o jogou no lago, o Lago do Despertar. Então, uma semana se passou desde que o despertar de Julian começou. A criada está muito preocupada com ele, e a babá tenta tranquilizá-la, dizendo que todos os demônios passam pelo estágio de despertar no lago, e até ela também passou por isso. Para ser mais preciso, demônios com o poder de absorção passam por esse estágio no Lago Azul, já os demônios com o poder de sedução no rosa e com o poder de destruição, no preto. Perry continua a pensar, ela tem certeza que a babá está certa, mas ainda está preocupada que cometeu muitos erros em relação a Julian. A babá interrompe seus pensamentos, convidando a menina para a mesa. Há vários pratos na mesa, incluindo torta de carne, peru e ensopado de brócolis. O brócolis traz de volta algumas memórias para Perry. Ela se lembra de como persuadiu o jovem a comer brócolis, enquanto ela mesma não comia, alegando que como ela era uma boneca, não precisava. Ela lembra de quando ele a persuadiu a comer e ela mastigou um pouco e cuspiu, dizendo que era nojento. O menino diz que isso significa que ela também será um fracasso, mas Perry diz que aquilo não se aplicava aos adultos, apesar que ele terá que comer brócolis mesmo depois de despertar. A menina alimenta Julian com brócolis, e quando ele come obedientemente, ela elogia o menino e diz que ela vai pedir ao chefe para ele preparar sua sobremesa favorita. Mas em vez de sobremesas, ele gostaria de comer pratos principais com Perry. A garota começou a se preocupar que o Julian adulto pudesse esquecê-la, então ela decide esclarecer essa questão com a babá, com a mulher dizendo que claro que as memórias permanecem. Depois disso, Perry quis saber o quão alto ele cresceria, e recebe a resposta da babá, que pensando no pai dele como ele é alto, e se medir pela idade dos adultos, ele aparentará 23 a 24 anos. Perry pensou que a partir dessa idade as pessoas são consideradas adultas, e alguns já até têm bigodes. Ela também se lembrou do dia em que Julian sorriu pela primeira vez. Se soubesse que isso aconteceria, teria chamado um artista. Mas de qualquer forma, independentemente daquilo que Henry disse, ela deveria ter pintado aqueles dedinhos inquietos. A babá perguntou se Perry tinha certeza de que não queria comer, e ela apenas olhou para o ensopado de brócolis e disse que era nojento. Enquanto isso, Leon se junta a eles e vê uma pilha de livros que provavelmente Leia trouxe, dizendo que ela sempre escolhe livros assim. Ele se voltou para Perry e disse que a propósito, lhe foi proibido entrar na prisão subterrânea. Ele apenas puxava energia de Left de tempos em tempos, mas Henry logo fez um grande alarde. Perry perguntou por que ele comeria a energia de um homem, e ele simplesmente disse que comida é comida, e então, brincou perguntando se Perry gostaria de compartilhar sua energia, o que apenas a irritou mais. Leon supôs que a menina era gentil apenas com o jovem mestre, o que fez com que ela pensasse nele de novo e se preocupasse mais uma vez.
Ele tenta tranquilizar a garota, apontando que todo mundo passa por esse estágio, e se demora tanto é apenas porque o jovem mestre tem grande força. Mas a menina ainda está ansiosa. Ela teme que se algo der errado, ele não consiga sair do lago, ou que de repente ele venha se arrepender do tempo passado com ela ou note suas falhas, ou que de repente ele não a abrace mais. Sua amargura é causada pelo amor que a garota percebeu tarde demais. Do outro lado, os cavaleiros estão se preparando para lançar suas lanças assim que virem o jovem mestre, mas então, eles de repente notam luzes azuis, e Peri se coloca na frente deles. Ela pergunta o que eles pretendem fazer com seu senhor. O cavaleiro principal pensou que ela não era perigosa, já que nem sequer emitia energia demoníaca, e ordenou que a matassem. Mas ela o agarra pelo pescoço, e apenas alguns momentos depois, mata todos eles, deixando apenas um, para que assim ele pudesse ir contar tudo ao seu mestre. Ele estava muito assustado vendo seu próprio parceiro morto, então olhou para Peri e perguntou quem ela era, ouvindo apenas uma frase em resposta, a serva do castelo Vetal. O cavaleiro sobrevivente se aproxima do senhor e conta tudo o que aconteceu, lhe mostrando o anel que caiu do dedo de seu comandante. O senhor fica muito irritado por eles não terem conseguido matar nem a criança nem a menina desarmada, que era apenas uma criada. O mestre percebe que já que o cavaleiro foi poupado, isso significava que aquilo era um aviso. Se esse mordomo e Julia estavam em seu castelo, então eles eram realmente fortes demais para matar tantos demônios. Mais informações são necessárias sobre essa pessoa, como quem ela é, de onde ela vinha, e qual é a sua idade. Melhor ainda, seria bom atrair um demônio forte para o seu lado. O senhor então ordena ao cavaleiro para contar tudo o que ele sabia, e ele disse que tudo o que ela parecia era ser uma garota, e seu cabelo dela era branco ou dourado, pois era difícil ver bem no escuro. Os olhos dela eram verde claros e o nome dela era Peri. Também tinha luzes azuis ao redor dela que mudavam de aparência. Ele ainda não sentia nenhuma energia demoníaca, então ela não é um demônio, apenas uma simples humana que poderia ser mais forte que o comandante dos cavaleiros. Um dragão? Parece difícil, mas e se Cardel se desdobrou para conseguir um dragão ao seu lado? Talvez ele seja tão louco. O senhor ordenou ao cavaleiro que enviasse convites para uma reunião a todos os duques demônios para saber mais sobre essa mulher. Quando perguntado sobre o que o senhor ia fazer, ele apenas lembrou como demônios e dragões assinaram um acordo para não invadirem o território um do outro, e se o dragão estivesse aqui, isso poderia ajudar a derrubar o rei demônio. Peri diz a Leon que teve um ataque esta noite, e ela conseguiu matar todos eles, apesar de ainda estar preocupada que ele não seja capaz de se defender enquanto estiver no lago. Leon explica que há uma regra não escrita de que você não se pode tocar em ninguém enquanto ele estiver no lago do despertar. Peri pede a Leia e a Babá para se afastarem, porque suas luzes estão querendo matar demônios. Leon estava prestes a fazer uma piada de que como ela foi criada por humanos, seu alvo era pela estética, mas sua piada é interrompida por Peri, que rapidamente o agarra pelo pescoço. Quando de repente, Julia emerge do lago, um Julia adulto agora, com o mesmo cabelo preto que absorvem a luz do sol, olhos da cor do pôr do sol, e chifres que cresceram para o tamanho da palma de Peri, e por uma cabeça mais alto que ela. Julia se aproxima de Peri e a abraça fortemente, como se para agradecê-la por tudo que ela faz por ele, e então, ele volta sua atenção para Leon, perguntando o que estão fazendo ali. Peri dá um tapa na parte de trás da cabeça de Leon, mostrando que ele ainda é culpado. De repente, Julian volta sua atenção para os intrusos, que estão sendo observados pela luz dos toquebes. Então, uma grande corrente de energia demoníaca aparece ao redor de Julian, e ele levanta um dos intrusos no ar, dizendo que o próximo rei demônio, Julian, completou seu despertar, pedindo para passar a mensagem para seu mestre. Julian pede a Leon para remover os cadáveres, e ele olha para o menino de forma ameaçadora, o forçando a obedecer suas exigências. Peri pergunta por que ele fez isso, já que ela tem mais força que Leon, ao que ele respondeu o seguinte: eu odeio quando Peri toca em outros caras, porque Peri é minha. Peri fica feliz que o jovem mestre não tenha mudado muito, e ela coloca a mão em seu cabelo para acariciá-lo, mas também adverte a Julian para não se comportar dessa maneira na frente da futura rainha, afinal, agora ele precisará embarcar em uma jornada para encontrar seu parceiro, mas ele simplesmente recusa, dizendo que só precisa de Peri, gostando apenas dela. Julian acha que aquilo é diferente de amor, e o que ele sempre gostou em Peri é que ela sempre esteve lá para ele. Ela se aproximou dele quando mais ninguém fez, rompendo aquela parede dura que ninguém tinha rompido antes. Então, será que importa se é uma paixão ou um vício? O que realmente importa é se ele pode amar Peri. Depois, Julian se volta para seu pai e lhe pergunta o que é o amor, que acrescenta que o sentimento que você tem pelo seu parceiro e é um tipo de amor parental, diferente de simpatia. Henry pergunta se ele gosta da Peri, e como era esse sentimento. Julian responde que quer que ela sempre esteja por perto, porque ela é sua, e em resposta, Henry diz que ele precisa aprender a diferenciar entre afeto e obsessão.
O rei demônio continuou a falar, perguntando se Julia sabia por que ela estava aqui em primeiro lugar. Ele lhe disse que a garota queria morrer, chocando Julia. O rei continuou, dizendo que a boneca por quem seu filho está obcecado veio para morrer pelas suas mãos. Ele diz que ela quer que seu corpo seja destruído por Julia, já que ele tem um dos poderes mais destrutivos na história dos demônios. Ele diz que ele mesmo lhe ofereceu isso, e pergunta a ele o que ele achava, se ele está pronto para dar a ela essa liberdade. Mas Julia responde que não, saindo logo depois. Ele não quer porque Perry é completamente dele, e quando ele sai, acaba encontrando Perry na entrada. A garota pergunta como tudo correu, refletindo em sua mente diz a si mesma que esperará só um pouco mais, até o terceiro despertar, e então finalmente partirá. Henry se aproxima deles e diz que Perry e Leon foram designados para acompanhar Julia na viagem, e também foram solicitados a mantê-lo com moderação, mas Julia fica apenas irritado que Leon estará com eles. Perry queria ir até Leon para lhe dizer que ele precisa se preparar, mas isso irritou Julia, então ela decidiu dar esse papel a Henry, e ir até a babá. Mas o rapaz diz que era desnecessário, e a chama para seguir com ele. Julia então pega a garota pela mão e a leva para o castelo, perguntando o que ela gosta. Ela apenas responde que não gosta de brócolis, e Julia diz que quer encher o castelo com coisas que ela goste, para que ela não queira partir. Ela apenas responde que ela não estava planejando ir embora. Julian diz que ela está mentindo e Perry apenas pergunta se ela já mentiu para ele. A resposta era sim, mas então Julian pede que ela prometa que nunca o deixará. O rapaz pega a mão da garota e morde suavemente seu dedo. O rei demônio se pergunta por que ele está tão interessado na boneca, e pede a Henry para descobrir. Henry então pergunta se vale a pena levar Perry na viagem, considerando toda a atenção voltada para ela e a atitude de Julia, que poderia ser perigosa, principalmente o impedindo de encontrar um parceiro de vida. Mas Cardell apenas diz que seu filho será capaz de lidar com tudo. Julian pede a Perry que jure com sua alma que ela nunca o deixará, e oferece o dedo para jurar, quando a garota simplesmente responde que não quer. Ela veste seu dedo com uma bandagem, fazendo Julian se sentir ainda pior de como ele pensava que se sentiria. Perry diz que está disposta a jurar por algo que não seja sua alma, mas Julian diz que nada além da alma dela é bom o suficiente. A bagagem e o dinheiro para a viagem já foram trazidos, e Perry está empacotando tudo, maravilhada com a quantidade, já que com esse dinheiro você pode viver por 5 anos sem necessidades. Mas Julian ainda quer um juramento, embora tenha concordado em adiá-lo. Julian estava planejando visitar um velho amigo. De repente, ele e Perry se aproximam da jaula onde Left está, e ouvem ele gritando para ser libertado, dizendo que seu pai não o deixaria assim. Julian então diz que tudo que o pai dele deixou foi um título, e ele não era capaz de mais nada, ameaçando Left caso ele olhe para Perry novamente, dizendo que iria arrancar seus olhos. Mas Left olhou, e logo pagou por isso. Julian o atingiu fundo, deixando uma grande cicatriz em seu corpo. Quando questionado por que veio aqui, Julian respondeu que apenas veio, afinal, gostava da situação em que ninguém sabia onde Left estava. Ele olhou para Perry e pediu que ela pedisse permissão para o demônio dos pesadelos vir até aqui de agora em diante, já que seria uma vergonha deixar um bom lanche morrer assim. O Sr. Cardell ordenou a Henry e Chunk que espalhassem um boato pior que o de usar demônios de pesadelos, um boato de que Left estava morrendo, para que o Duque viesse até eles em breve. Ele também deu a eles a tarefa de manter Julia na mansão o máximo possível, também permitindo que usassem a boneca para isso. Henry pede ao rei que beba menos, caso contrário, ele pode ficar doente, mas ele se recusa, dizendo que hoje as memórias de Julia são especialmente fortes. Agora, Perry vai ao quarto de Julian para acordá-lo, e no caminho, ela pensa em como iria acordá-lo, já que não dá para jogá-lo no ar agora que ele é 2 vezes maior que antes. Mas quando ela abre a porta, ela percebe que Julian está já acordado, e ao lado dele está a babá, que está vasculhando o guarda-roupa. O filho do rei demônio pediu à garota que o lavasse. Ela pegou uma toalha e começou a lavá-lo, ouvindo do rapaz que agora ele não estava incomodado como estava na infância quando ela o lavava. Julian pede à garota que peça para servir o café da manhã, já que está muito barulhento lá fora, pois aparentemente todos estão se preparando para um banquete. Ele preferia fingir que não notou. O rei demônio fez um brinde em honra de seu filho, e permitiu que todos comessem e bebessem tanto quanto quisessem. A babá ofereceu algo para Perry comer, mas ela recusou. De repente, Julian se aproximou da garota por trás, e disse para ela comer. Então ela experimentou mesmo assim, e achou realmente saboroso. Julian bebe um copo de vinho, após o qual um dos convidados lhe oferece outra bebida, afinal ele é um adulto. Em seguida, uma multidão inteira de demônios aparece querendo lhe servir vinho. Henry pede a boneca para garantir que ele não beba demais, e depois disso, todos voltaram sua atenção para Perry, eles lhe ofereceram um pouco de bebida, quando ela fez algo que ninguém esperava.
Ela pegou um barril e começou a beber vinho dele, esvaziando todo o barril. Julian pergunta a Perry se ela está bem, e ele sabe que ela é uma boneca, mas ainda se preocupa com ela. A garota diz que já que Julian está tão bêbado, ele precisa tomar um ar. Alguns segundos depois, Julian diz que seu pai lhe disse que ele estava obcecado pela garota, e pergunta se isso é ruim, o que a garota responde que não. Ele continuou, dizendo que seu pai também estava obcecado por sua mãe, mas não tinha nenhum constrangimento porque ela é forte, justificando que Perry também é forte. Julian recusa seu pai, ele não quer ficar no castelo, mas Cardell diz que um presente foi preparado para ele, e é precioso demais para que seu filho o perca. Literalmente segundos depois, o rei é informado que o presente já chegou, e pede que Perry o ajude a entregar o presente. Perry pergunta ao assistente se o presente está vivo, e recebe a resposta que sim. Perry percebe um demônio se esgueirando até eles, ela o agarra pelo cabelo, e depois o solta, dizendo que ele assustou com sua aparição repentina. O servo deu as boas-vindas ao Duque Zer, mas ele claramente não gostou do comportamento de Perry, e perguntou como ela podia se dirigir a ele daquela forma, sendo ele um grande duque. Ela respondeu que não sabia que ele era um duque, enquanto o assistente disse que o rei Cardell estava à espera dele. Mas ele apenas perguntou se seu filho estava sendo torturado aqui, e calmamente recebendo uma resposta positiva. Ele queria matar o rei. O duque foi levado até o rei, e Julian pergunta por que ele seria seu presente, já que ele não precisa do duque de forma alguma. Mas de repente, começa uma briga, e a boneca entra no meio. Ela protegeu Julian com seu corpo, recebendo um pequeno arranhão no pescoço que rapidamente cicatrizou, e o duque sendo jogado no chão. Julian disse, com uma voz irritada e zangada, que mostraria o grande duque ao seu filho, ordenando que ele apenas lhe seguisse em silêncio. Por hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Boneca Criada.